A Karine Marques trouxe aqui para a gente uma pergunta. A temperatura da água também influencia no seu consumo. Fazer bebedouros artificiais sem cobertura seria o ideal? Karine, vamos lá. A questão da temperatura da água, por que a Karine trouxe para a gente que a temperatura da água influencia no consumo, gente? Porque o rumen, ele está numa temperatura mais alta do que a temperatura ambiente que a gente tem nos locais onde os nossos animais são criados, né? Então, uma água fresca, o animal às vezes prefere uma água um pouco mais para morna do que para água fresca. Mas essa alteração de consumo ela não é tão grande, a ponto da gente priorizar a temperatura da água ante ao grande problema que a gente tem nas propriedades na fazenda. Karine, não estou desfazendo o seu comentário. Eu, inclusive, acredito na mesma coisa que você. Só que quando a gente vai para o campo, a gente vê que o grande problema dos produtores não está muito bem na temperatura da água, e sim no fornecimento de água. Às vezes não tem água para os animais. E esse é o grande problema. Então, em primeiro lugar, a gente garantir que o animal lá no pasto vai consumir a água. Tem água para ele disponível. Pode ser água fresca. Pode ser água na temperatura ambiente, uma água até numa temperatura mais fresca um pouco, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu tenho observado, Karine, é que pode até ser mais eficiente do que bebedouro coberto ou bebedouro descoberto, apesar que seria a cor do bebedouro, né? Eu já vi em experimentos que a gente realizou no estado de Goiás, na época que a gente ainda lecionava lá na FASU, né? Em Minas Gerais, né, a gente executou alguns experimentos em Goiás que mostrava que bebedouros escuros, né, bebedouros pintados de cores mais escuras, traziam a água numa temperatura um pouco maior. E a gente conseguia essa água morna que conseguia fazer o animal sentir mais vontade de beber água, né? Então, acho que nem tanta questão do com cobertura ou sem cobertura, Karine, mas a questão da cor do bebedouro não seria exatamente uma pintura, mas ao invés de usar galão azul ou galão claro, a gente utilizar galão preto, entendeu? Absorve mais energia do sol e mantém a temperatura da água um pouco mais alta. Mas, voltando novamente, Karine, isso é detalhe, tá? É coisa pequena que influencia pouco no GMD do animal e que, antes de fazer isso, o pecuarista tem que passar por um processo de estruturar um fornecimento de água de melhor qualidade aí para os animais dele, beleza?